5 motivos para você não oferecer tela aos seus filhos. Grandes grupos de motivos, né? Tentar alertar essas famílias, o perigo que esses eletrônicos causam em todas as faixas etárias, tá? Número 1, atraso do desenvolvimento infantil. Já está mais que comprovado cientificamente o impacto das telas dos eletrônicos, seja televisão, celular, tablet, computador, no desenvolvimento infantil. Em faixas etárias mais jovens, isso pode afetar desde a linguagem, a criança que não aprende a falar e que vai ter dificuldade de falar por um bom tempo e às vezes carregar isso para a vida. Ou em idades mais avançadas, como o menino na adolescência que joga muito videogame. A gente tem muita pesquisa sobre o rendimento escolar dessas crianças ou o rendimento de testes de cognição, de inteligência, capacidade de resolução de problemas, rendimento raciocínio matemático, que nas crianças que usam tela, quanto mais aparelhos eletrônicos ela usa, quanto maior o tempo, maior o impacto no seu aprendizado, no seu desempenho escolar acadêmico. Número 2. Habilidades sociais. Somos seres sociais por natureza. Precisamos interagir, conversar, resolver problemas, dialogar, né? Nos colocar no lugar do outro, né? Ser empático e entender o que o outro está dizendo, né? Criar soluções e estratégias coletivamente em equipe, trabalhar em equipe, tudo isso faz parte das habilidades sociais que a gente precisa para a vida. E crianças em uso de tela perdem essas habilidades, ok? Número 3. Telas causam dependência. Causam no corpo uma reação semelhante ao uso de drogas. Portanto, o seu filho vai ficar viciado nesses dispositivos, chegando ao ponto, né, de algumas crianças cursarem com síndrome de abstinência tão grave quanto outros tipos de droga, né? Crianças que têm crise de ansiedade, ficam taquicárdicas, palidez, não conseguem dormir, se você tirar essa tela depois de um tempo grande usando, né? Então é uma dependência psíquica nesses dispositivos. Olha quanta gravidade, eu vou falar o último daqui a pouco, que é o mais grave de todos, tá? O número 4 são as doenças mentais. As doenças mentais que estão bombando. Nunca se falou tanto em doenças mentais na infância. E aí, vamos desde a ansiedade, uma campeã, né, que vem em números crescentes, que está muito ligada ao uso de eletrônicos, mas também doenças muito menos comuns antigamente, como depressão, que agora vem aumentando significativamente, chegando até no suicídio, que também alcança números alarmantes no nosso país. No mundo e o nosso país está aí liderando número de suicídio. Isso vale também, apesar de não ter uma evidência científica tão clara, mas eu acho que daqui a algum tempo, se tudo permitir, a gente vai conseguir mostrar matematicamente que o uso de telas está sim associado aos transtornos comportamentais como TEA, autismo, TDAH, né, e outros transtornos comportamentais, ok? E por fim, número 5, o mais impactante de todos, tá? Antes de continuar, gente, se inscreve, curte e compartilha, isso é fundamental para que a gente faça mais conteúdos como esse. Número 5, gente, é que a infância é um período sensível. O que é o período sensível? Bem chamado pela ciência de período crítico. Se você expõe uma criança a um insulto é qualquer mecanismo, lesão, que cause dano, que cause um desconforto, um prejuízo ao organismo. Se você faz isso no início da vida, esse prejuízo ele tem uma tendência de permanecer para o resto da vida. Eu dou o exemplo da meningite. Quando um bebezinho de 2, 3 meses de idade tem uma meningite, né, aquelas lesões da meningite elas podem ser tão graves que as sequelas ficam para o resto da vida. Mesmo que você tenha todo o estímulo neuronal, fisioterapia, o melhor tratamento do mundo,
aquela criança vai ficar com sequelas. A gente ainda não tem pesquisa muito bem sobre isso, mas eu ousaria dizer que vejo isso a partir da experiência da observação na pandemia. As crianças que passaram muitas horas na pandemia, no primeiro, segundo ano, em períodos precoces, elas ficam com sequelas neurológicas irreversíveis. Você pode ir para a melhor fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicólogo do mundo. Essas crianças sempre vão ficar com um déficit, um atraso que não tem, mesmo que o tempo passe e que você proporcione as melhores oportunidades, essa criança não consegue se recuperar. Por quê? Porque o período é o básico de desenvolvimento infantil. O período sensível ele foi afetado. Você afetou as conexões neuronais, a formação das sinapses, das conexões entre os neurônios, na fase onde isso acontece mais intensamente. E a gente sabe, né, ali por volta dos 4, 5 anos, passando essa idade, essas conexões vão se empobrecendo. O sistema nervoso ele tem menor capacidade a plasticidade, né, de se regenerar, de criar essas novas conexões. Então a sua base neuronal fica muito fraca. Lá na frente, essa criança vai ter dificuldade para um monte de coisa. Portanto, são problemas irreversíveis. Se você quer mais argumentos como esse, do que esses, tem. Eu passaria aqui algumas horas falando. Mas eu tentei citar aí os grandes grupos de problemas, de por que a gente tem que começar a aprender a viver sem tela. E por fim, só isso. Há pouco tempo não existia tela e as crianças brincavam. As crianças estão perdendo a oportunidade de brincar, elas não brincam mais, não brincam de coisas simples, como uma amarelinha, um elástico, né? um jogo simples, com imagem e ação, um dama, xadrez, e elas só têm a tela, porque a gente criou isso, nós adultos criamos essa realidade, né? E colocamos isso como um tabu, que é impossível viver sem tela para a infância. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve, curte e compartilha.